Profetada. Você já foi alvo de uma profetada? Alguém já falou, deu uma profetada, eis que te digo, assim diz o Senhor, e aí você ouviu aquilo. Uma profetada, algo que é vindo do coração. É importante a gente deixar claro aqui o que é profetada. Profetada, para você que não está acostumado com esse termo, é quando alguém traz algo para você dizendo que é de Deus, quando na verdade é do coração dela. E quando a gente diz que é do coração dela, pode ser algo assim, até de certa forma, algo bom, porque de repente ela vê que você não tá tão motivado, ou alguém de fora que nunca viu você, e aí vem e traz uma palavra pra te animar, Deus está com você, Deus tá falando que sempre está com você, enfim. Então, alguma palavra pra te motivar, ou, quando é problemático, é quando a pessoa, ela tem um julgamento ao teu respeito, de repente ela olha pra você, e acha que você não é alguém tão compromissado com Deus. E aí chega, eis que te digo, né? O Senhor falou que você está longe de sua casa. Você armou, e usa termos, tem que usar termos, né? Meio bíblicos, assim. Fala, Deus está me dizendo que você armou a sua tenda longe do arraial do Senhor. Olha que bonito, né? Aí parece espiritual, esse, nossa, meu Deus, e agora? Mas eu tô bem, não sei o quê. Ou seja, não testifica no teu coração, ou às vezes a pessoa tem razão naquilo que ela tá falando. Contudo, ainda assim, não pode ali no caso, não ser uma palavra de Deus e sim do coração dessa pessoa. Então, tem vários tipos de profetada e já aconteceu comigo, talvez já aconteceu com você esteja lembrando aí de alguma coisa, uma palavra de Deus que nunca se cumpriu e você sabe que talvez nunca se cumprirá, né? Tipo, você vai casar com fulana de tal e você casou com a outra pessoa, sabe assim? E, bom, eu já fui vítima de profetada, né? A primeira profetada foi, uma pessoa teve um sonho que eu casava com uma menina e aí a gente pregava na igreja e aí no meio dessa pregação era tão cheia do poder de Deus, tão cheia da glória de Deus, que acontecia? A gente começava a sapatilhar no espírito, canelinha de fogo, sabe? E aí um pó de ouro subia na igreja, e a igreja era cheia da glória de Deus. Olha o nível dessa palavra, dessa profecia, dessa profetada. Porque na verdade não tinha nada a ver aquilo. Apesar que na época eu tava meio que orando com com essa pessoa em questão. Mas no final não tem nada a ver, a pessoa casou com outra pessoa, eu casei com outra pessoa e enfim, nada com nada. E então foi uma profetada, foi algo do coração, poxa, sabe, é uma palavra bonita, né? Que pode, você fala, nossa, olha que bênção, tal. Só que aí a pessoa fala, nossa, Deus está confirmando o nosso relacionamento. Então é algo que de alguma forma a pessoa quis o seu bem, mas ela quis botar o nome de Deus no meio, falar como se fosse a boca de Deus, e aí complica, porque às vezes as pessoas depositam esperança nessas coisas e aí fica complicadíssimo. Outra vez que eu tive uma profetada, pode ser chamado profetada? Bom, julgue você. Veio uma menina pra mim e falou assim, eu tive um sonho com você. Você já tô até dando risada porque talvez você já ouviu histórias assim, né? Você já deve ter escutado algo que aconteceu isso com alguém. E ela falou assim que, de igual maneira, a gente estava pregando junto, de mãos dadas, olha que bonito. A gente pregava, estava na frente ali, estava na plataforma, no altar, pregando, e de mãos dadas, e em volta da nossa mão formava um coração. Olha que coisa linda. Só que não tinha nada a ver, porque eu não gostava da pessoa, era uma irmã em Cristo, aleluia, glória a Deus, mas eu não queria nada, não pensava em nada, zero, sabe? Daí eu peguei e falei, ok, valeu, glória a Deus, que Deus abençoe então as nossas vidas aí, naquilo que Ele tem para fazer no nosso caminhar, mas nosso caminhar vai ser diferente, né? Você vai para um lado e eu vou para o outro. Mas profetadas, tome muito cuidado com profetadas, né? Porque como eu falei, às vezes a pessoa tá querendo te motivar ou te exortar e bota o nome de Deus no meio. E isso é perigoso para quem faz isso, né? Botar, né, falar como se fosse a voz de Deus para você.
é muito perigoso. Mas a gente vai falar sobre isso, um pouquinho sobre isso, tem muito a ver sobre isso no episódio de hoje, então vamos direto para ela. Fuja, corra das profetadas, e a gente vai falar sobre isso, como correr dessas profetadas no episódio de hoje, então fica aí, porque o meu nome é Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast. Ué, essa palavra não era de Deus? O que aconteceu? Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast e o tema de hoje muito interessante, que você já deve ter passado por isso ou pelo menos conhece alguém que passou por isso. Não era de Deus? Sabe, quando alguém chega pra você e traz uma palavra, ou foi pra alguém e trouxe uma palavra e falou, não, é de Deus. Ou você fala, não, Deus falou comigo, eu sei que Deus, tenho certeza que Deus falou comigo, mas aí as coisas foram para um lado contrário daquilo que você estava achando, ou daquilo que teoricamente seria a palavra de Deus. Como que fazer isso? E quando é de fato a palavra de Deus? Deus falou, confirmou, mesmo falou através de outras pessoas também, mas parece que as coisas saem tudo errado. O que está acontecendo? Meu Deus, não era de Deus? Então vamos falar sobre esse tema a partir de agora, porque é algo que abençoa muito meu coração, guarda e blinda meu coração de coisas que podem dirigir os meus passos de maneira equivocada. A gente já falou sobre as profetadas aí no início do episódio e vou aproveitar e caminhar um pouquinho mais ainda nesse assunto, porque vou separar aqui em duas partes. Quando a gente fala que era o plano de Deus, quando na verdade era plano do nosso coração. Sabe, a gente acha que aquilo é certeza. Não, isso é de Deus, Deus falou comigo, Deus confirmou no meu coração, quando na verdade é o teu coração que entrou em jogo, não foi nada a ver, não tem nada a ver com Deus. Porque, cara, a gente se confunde. A palavra de Deus diz que o nosso coração é terrivelmente enganoso. E aí a gente fala, não, eu senti no coração. Essa palavra, meu irmão, tome muito cuidado com essa palavra. Eu senti no coração é perigosa. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Então, temos que tomar muito cuidado quando a gente fala essa frase, sentir no coração tal coisa. Menos sentir e mais está escrito. Assim, já começa daí para você não errar. Agora, cara, eu recebo muita mensagem de gente que falou assim, olha, Fernando, eu não sei o que aconteceu. A gente namorava, Deus tinha confirmado esse relacionamento, tinha colocado paz no nosso coração, e aí a pessoa me traiu, a pessoa se desviou, a pessoa fez tal coisa com que o nosso relacionamento se quebrou. E aí? Ué, não era de Deus? O que aconteceu então? O que aconteceu? Provavelmente que não tinha nada de Deus e sim do seu coração. Esse que é o problema. Vou botar um exemplo aqui, tá? Eu sempre uso esse exemplo porque ele ilustra bem como o nosso coração se comporta. Imagina, eu tô aqui com você que tá me ouvindo, você que tá me acompanhando pelo YouTube. Deus falou no meu coração que eu tenho que depositar 100 mil reais na sua conta. Só que eu não sei, cara, será que isso é de Deus? Então vamos fazer o seguinte, para confirmar no teu coração, você vai orar a respeito disso, vai perguntar, Deus, é a tua vontade que o Fernando deposite 100 mil reais na minha conta? Eu nem sei de onde eu vou tirar 100 mil reais, porque eu não tenho. Mas Deus proverá, Deus proverá, e eu vou depositar na tua conta, cara, confia. Meme do Will Smith com a mãozinha na gola falando, confia, sabe? Então, vamos fazer isso. Você ora, busca no Senhor, vê se Deus confirma no teu coração de que eu devo depositar 100 mil reais na tua conta. E aí você tem 3 dias após a publicação deste podcast para me responder. Se você sentir no coração que me manda aí o teu Pix que eu faço na hora, tá bom? Se não for, então aí você fala, Fernando, olha, orei aqui, busquei ao Senhor e o Senhor falou que não é da vontade dele. A pergunta que fica aqui agora, qual que vai ser sua resposta, irmão? Qual que vai ser sua resposta?
É claro que você vai falar, não, é de Deus, aleluia, poxa, Deus, você já nem pergunta se é de Deus, você já começa a agradecer. Senhor, obrigado por esta grande bênção, o Senhor sabe que eu precisava pagar a faculdade, o Senhor sabe que eu estava precisando tanto daquele carro, da entrada naquela casa, o Senhor sabia que eu sabia que o Senhor era fiel, e agora eu vou poder viajar, e agora eu vou poder... Claro que eu também vou abençoar os meus irmãos, porque eu sou espiritual. Então eu vou dar ali 10% não, né, Jesus? Mas vai dar um 5, vai? 5 tá bom, não tá? 5 pra igreja? Ô, Glória, 5.000 reais na mão do pastor e vai ficar contente, né? Poxa vida, né? Vai abençoar a igreja, né? E aí eu pago um curso pro irmão também, o irmãozinho lá que toca no louvor, tá com uma dificuldade, então vou pagar um cursinho, um ano de aula, olha só que bênção, tal, não sei o que, vou pegar um cursinho mais baratinho, né? Porque, né, sabe como é. Ou seja, a gente vai começar a negociar com Deus. Por quê? Porque é do agrado do nosso coração. Como eu falei, o nosso coração, aliás, não é nem eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz que o nosso coração é terrivelmente enganoso. E aí a gente vai dizer que sim, olha, Fernanda, é da vontade de Deus que você deposite 100.000 reais na minha conta. Assim como num namoro. Falar, Deus falou no meu coração, Deus confirmou de que é pra gente namorar. É óbvio, porque você tá apaixonado, você tá aí querendo ter esse relacionamento. Então você vai usar os subterfúgios, desculpas, gospels pra dizer, pra confirmar isso no teu coração. É só pra trazer mais paz ao seu coração. Então, eu recebo muita mensagem nesse sentido, de que era de Deus, mas aí terminou, ou a pessoa traiu, enfim. E aí, como é que faz? Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, não, isso é de Deus. Aliás, eu já gravei um podcast falando sobre quando que o meu namoro é de Deus. Será que esse namoro é de Deus? Mas quem sabe eu grave mais um falando a respeito desse assunto, que eu acho que é um assunto muito importante e um assunto que bate no coração de muitos aí que tem essa dúvida. Será que esse namoro é de Deus? Aguarde, muito em breve. Eu acho que eu vou gravar esse podcast aí. Então, se você acha que tem que gravar, então, ora aí para que o Senhor coloque no meu coração isso, né? E possa abençoar as nossas vidas. Agora, se por um lado tem um momento onde a gente acha que é algo de Deus e não é, tem a hora em que realmente, de fato, é de Deus, sabe? É completamente de Deus. E antes de mudar para isso, eu tenho um testemunho aqui. Um testemunho para contar para vocês. Eu sempre gosto de trazer testemunhos que exemplificam aquilo que eu tô compartilhando com vocês, e é um testemunho muito precioso. Quando eu mudei de apartamento para esse atual que eu tô, a gente estava procurando, a Fran e eu, a gente estava procurando os apartamentos, onde a gente vai morar, tal, não sei o quê. E aí um belo dia nós encontramos um apartamento que é vizinho da nossa igreja. Vizinho, sabe? É atravessar a rua, é do lado. E aí eu falei, meu Deus, cara, olha que bênção, a Fran e eu ficamos empolgadíssimos. Por quê? Porque minha igreja, Igreja Cristã da Família do Butantã, nós temos uma escola na igreja, tem um prédio que tem uma escola, e eu trabalho na igreja também, né? Então aqui onde eu estou gravando, você que está me acompanhando pelo YouTube, né, pode me ver, e você que está me ouvindo pelo Spotify e outros canais aí, está me ouvindo, eu estou gravando esse podcast diretamente dos estúdios da Igreja Cristã da Família do Butantã. Estou gravando aqui diretamente no estúdio, eu trabalho aqui. Então, pra gente é maravilhoso, porque é do lado. Imagina que maravilha você morar do lado da igreja, cara. Poxa, eu amo minha igreja, tô sempre lá, eu tô aqui de domingo a sexta, só não venho sábado, de vez em quando até venho, mas normalmente eu não venho. Então, eu tô sempre aqui. Então, morar do lado, poxa, em São Paulo não pega trânsito. Mano, sabe o que é não pegar trânsito em São Paulo? É uma bênção de Deus, cara. Olha só, e tem no apartamento lá tem uma academia, então já não precisa pagar a academia. E tem isso, tem aquilo. Puxa, nossa, que bênção, nossa, glória a Deus. E a gente orando, Senhor, em nome de Jesus que seja. E eu tava muito empolgado e crente, literalmente, de que era de Deus, cara. Nossa, eu fiquei mega empolgado. Tanto a Fran quanto eu, ficamos super empolgados. Poxa, trabalhar do lado, almoçar em casa.
Imagina, você sai, trabalhou no período da manhã, vai a pé para casa, você não precisa comer no trabalho, não precisa. Eu já, durante muitos anos, já fiz isso, levar a marmita, ter que esquentar no micro-ondas. Não, já vai para casa, come em casa, dá tempo até de dar uma sentadinha no sofá, uma descansada, tira uma soneca ali de 10, 20 minutinhos, né? Poxa, maravilhoso! Então a gente ficou muito, muito, muito empolgado. Pois bem, visitamos esse apartamento, era o segundo andar do apartamento, que era virado para um mini micro, não é nem bosque que é, mas eram algumas árvores ali, bem gostoso, um clima bem legal, e a sacada ficava de frente para essas árvores. Nossa, olha que delícia, que gostoso. Você acorda, vê as árvores. Poxa, estamos em São Paulo, né? A cidade cinza, e de olho para aqui, ó, os passarinhos. Nossa, que maravilhoso, né? É bênção, é de Deus, cara, é de Deus isso aqui e tal. E aí eu e a Fran super empolgados. Olha aí, ó, o chão, esse piso laminado de madeira que a gente gosta tanto. Nossa, olha aí, ó, tem um armário já. Uau, cara, é de Deus, aleluia, é isso, fechou. E aí a gente falou com a corretora. O valor cabia no nosso bolso, tal, e foi bênção. E aí a gente até deu uma chorada no valor e aí conseguiu baixar esse valor e, cara, foi bênção. E a gente foi embora naquele dia pra casa feliz da vida. Falei, mano, é isso, glória a Deus, tal. Super feliz, já agradecendo a Deus, sabe, que aquilo era de Deus e aleluia, beleza. Dia seguinte, nós acordamos e eu recebi uma mensagem no WhatsApp que a corretora que estava ali levou a gente para conhecer esse apartamento, lá no segundo andar. Ela falando que a dona, no final do dia anterior, já tinha alugado o apartamento para alguém que, tipo, pagou um ano adiantado. Deu o valor de um ano, assim, ó, pum, na mão dela. E aí, ou seja, a gente já não ia mais alugar ali. Aí bateu aquela bad. Nossa, e agora, mano? Cara, como assim? Era de Deus, não era não? Não era de Deus isso? Poxa, nossa, o que aconteceu? E aí a Fran e eu ficamos, cara, como assim, velho? E agora? E eu, assim, graças a Deus, por ter passado por alguns perrengues, graças a Deus por ter passado por perrengue, olha que frase maluca, né? Mas perrengue, dificuldade aí, o estreito, né? Os vales servem para isso, para fortalecer a nossa fé. E eu passei por alguns, conto bastante disso no meu testemunho, e me ensinou a confiar em Deus, a saber que Ele sempre tem o melhor. É Ele que tem o melhor, e Ele que tem o ponto final. Ele que tem a melhor palavra, e por mais que pra gente algo pareça melhor, o dele é melhor. Então, quando a gente soube disso, obviamente, a gente ficou bem chateado, mas a gente orou e falou, Deus, a gente sabe que o Senhor tem o melhor. O Senhor tem o melhor, independente se é aí do lado de casa, onde, poxa, Deus, a gente ia demorar 4 minutos a pé até o nosso trabalho, até a nossa igreja. Mas se o Senhor quiser que a gente more onde for, 10 quilômetros de distância a 20, o teu melhor, né? Então a gente, obviamente, ficou chateado, mas, por outro lado, o nosso coração estava no Senhor. E aí, eu lembro que a gente saiu naquela manhã, e aí a Fran já começou a agendar alguns lugares, né, para fazer algumas visitas, tal. E aí na hora do almoço eu voltei para casa, porque assim, a gente morava até razoavelmente perto, eu voltava de carro até em casa, demorava aí uns 15 minutos para chegar em casa, para almoçar e pegar a Fran, porque ela entrava no período da tarde, no trabalho. Pois bem, e quando eu tava voltando para casa, nesse dia, eu tava a caminho de casa e eu lembro perfeitamente na minha mente, sabe, em resolução 8K. Eu entrei no carro e falei assim, Jesus, senta aqui do meu lado, eu preciso falar com o Senhor. Tava sozinho no carro, falei, Senhor, senta aqui no banco do carona. Eu sei, e eu orei dessa maneira, falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, independente do que a gente acha que é melhor, o teu sempre é o melhor. Mas eu queria te falar, expor ao Senhor o meu coração, o que eu considero como melhor e algo que eu gostaria muito, se fosse segundo a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, mas eu queria te expor. O Senhor sabe que não conseguimos mais no segundo andar, mas a gente gostou demais daquela vista. Eu gostaria, Deus, no terceiro andar então. Terceiro andar, mas assim, piso laminado de madeira, com os armários, sabe? Mesmo lugar
O prédio de cima, que aí a gente faz vigília e faz um rodeio lá, e, sabe, glorificando a Deus ali em cima, né? Pro vizinho ouvir, na brincadeira. Mas, Deus, eu gostaria muito, sabe, eu fui sincero, eu coloquei diante de Deus, eu não. E entenda bem, eu não fiz uma lista para Deus daquilo que eu queria. Eu compartilhei com o meu pai aquilo que eu gostaria, aquilo que meu coração gostaria, né? Então eu compartilhei com meu papai, falei, papai, olha, eu gostaria, se não conseguimos no segundo andar, mas a gente gostou tanto da vista, então no terceiro andar, em cima dessa pessoa. Poxa, gostamos também do piso laminado de madeira, dos armários que já tinha. Poxa, sabe, esse é o desejo do meu coração, mas que seja feita a tua vontade, que é o melhor para mim e não a minha. Pois bem, orei e tal, cheguei em casa, a Fran estava chateada, e aí a gente orou junto, nos emocionamos, porque assim, a gente sabe que Deus tem o controle de todas as coisas, né? E a gente tinha depositado muita esperança naquele prédio, naquele apartamento do segundo andar. E eu nem contei pra Fran que o que eu tinha feito, de, né, aberto meu coração com meu pai, com meu papai. E aí, enfim, passou esse dia e durante esse mesmo dia a Fran já foi agendando alguns lugares para ir. Uma das agendas, no dia seguinte, era justamente nesse prédio. Tinha outros apartamentos. E aí ela foi, né? A gente foi de manhã, nós fomos de manhã, ela veio comigo pro trabalho, porque justamente é do lado do trabalho. E eu deixei ela ali no apartamento e fui pro trabalho. Beleza. Aí do nada ela mandou um WhatsApp pra mim. Eram dois apartamentos, um no 17º, nesse apartamento são duas, nesse condomínio, na verdade são duas torres, e um no 17º andar, e era virado para outro lado lá, e tinha muito barulho, enfim, era muito alto. Eu não gosto de prédio alto, não por medo de altura nem por nada, mas eu sempre penso, cara, e se acabar a luz, sabe? Se acabar a luz, tem que subir aos 17 andares de escada. Imagina você volta das compras do mercado e aí tem que subir 17 andares. E também tem um detalhe que quanto mais alto, parece que tem mais som, mais barulhento. E era virado para a rua, para a avenida que tinha ali na frente, então ia ter muito barulho. Falei, pô, aqui não rola. E aí, não acho legal. Aí depois ela mandou um WhatsApp, falou assim, Fê, corre aqui. Amor, corre, vem correndo. Vou estar te esperando na portaria. Aí eu fui correndo, naquela expectativa, ela não queria me contar, né? E quando eu cheguei lá, a gente foi ver qual que era o segundo apartamento. E você já deve estar imaginando. Terceiro andar. O piso? Sim, laminado de madeira. Armários? Tinha. Claro que tinha os armários. Não tinha o armário do quarto, do segundo quarto, o quarto seria no caso de visitas, mas a dona falou que a gente poderia comprar e ela descontava no caso aí do aluguel. E foi isso, cara. Entendeu? Tipo, a gente conseguiu aquilo que, sabe, eu coloquei diante do pai, do papai. E eu fiquei assim atônito, falei, caramba, terceiro andar, piso laminado de madeira, os armários, é isso, de frente aqui para essas árvores. Cara, que maravilhoso, e a gente tá lá até hoje. Olha só que coisa maravilhosa, estamos até hoje. Então assim, o que eu fiz? Uma lista? Não, volto a dizer, não fiz lista para Deus. Eu deitei no colo do papai e falei, pai, esse aqui é o meu melhor. Eu não sei se eu tenho o melhor, mas esse aqui é o meu melhor, é o que eu gostaria muito de ter, né? Cara, foi uma experiência muito preciosa, muito, assim, aí você vê como as coisas que são de Deus, sabe? Deus permitiu que eu tivesse essa experiência e foi muito precioso. Me vem à memória até o versículo que fala, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Esse texto, geralmente, as pessoas sempre lembram do lado B, que é o Senhor concederá os desejos do seu coração. Mas tem a parte A, que é a mais importante. Agrada-te do Senhor. Quanto mais você se agradar no Senhor, mais o seu coração caminha de acordo com o coração dele. Mais está alinhada com a vontade dele. Então, algo que eu busco sempre ter na minha vida é estar alinhado, o meu coração estar alinhado com o dele. Porque senão a gente está perdendo tempo aqui fingindo ser crente. E não é o que eu espero para a minha vida. Então, sempre procuro me agradar do Senhor. E mesmo sabendo que a vontade dele poderia ser outra, completamente diferente,
eu ia ficar feliz porque eu saberia que ele está no controle. Eu gravei recentemente também um episódio falando que Deus está no controle. Cara, Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Se não for assim, cara, a gente ainda não entendeu o que é evangelho. A gente não entendeu o que é Deus Pai. Deus é Pai. E o Pai tem tudo sob controle. Tá tudo debaixo do controle. Ainda mais um pai como o Deus que nós temos. Então, assim, eu como pai da Letícia, minha filha, eu procuro ter tudo debaixo de um controle para cuidar dela. Eu sou, obviamente, falho, eu sou naturalmente mal, né, como a própria palavra diz, vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Então, eu tento oferecer o melhor para minha filha. Agora, imagina Deus. Deus é perfeito, ele tem o melhor do melhor, daquilo que você pode achar que é melhor. E às vezes ele faz com que o teu melhor seja o melhor dele, entendeu? Então, essa experiência para mim foi maravilhosa, foi muito preciosa e por isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, tem a parte quando a gente fala, ué, não era de Deus? E aí acaba não sendo. Já falei aí com relação ao namoro, falei com relação aí ao apartamento, que eu achava que era de Deus. E não era, contudo. Tem um momento onde tem essa intimidade com Deus e o Senhor age com misericórdia e nos abençoa aí com aquilo que eu esperava, após expor para Ele o meu coração. Agora, tem momentos em que o negócio realmente é de Deus, mas parece que tudo dá errado. Sabe quem passou por isso? Eu estava assistindo um episódio com minha filha, puxa, agora eu esqueci o nome desses... É um desenho que retrata um burrinho, tem no Netflix, se eu não me engano, a história de um burrinho, mas é a história de Jesus, mas do ponto de vista da história do burrinho, que ajuda eles chegarem até a cidade fugindo, né, da cidade deles. Então, você vê, Deus, ele envia o anjo, fala com Maria e fala que ela vai conceber e tudo mais, e é algo de Deus, explicitamente revelado por Deus. Só que a partir daí começa a dar as coisas errado. Assim, por que a gravidez não foi de boa, sabe? Afinal de contas, era o filho de Deus, sabe? E aí, por que não foi tranquilo? Teve que fugir, teve que andar quilômetros, teve que ficar com medo, ansiedade do filho ser morto, ir de uma cidade para outra. Cara, como isso pode ser de Deus? Talvez José pensou, ô Maria, você tem certeza? Tem certeza, sabe? Ainda que o anjo já tinha falado também com José, mas, sabe, era de Deus e as coisas ficaram difíceis, ficaram complicadas. Mas tudo estava debaixo do controle de Deus. É uma palavra de Deus e ela vai se cumprir. Então, você vê que quando é uma palavra de Deus, às vezes as coisas não parecem que vão dar certo. Mas tudo tem um propósito. Aconteceu a mesma coisa com quem? Com Davi. Davi passou pelo mesmo processo, onde foi ungido, né, como rei, e aí, depois ele largou as ovelhas e foi ser coroado como rei? Não, passou maior perrengue, altas dificuldades. Saul tentou matar Davi, teve que ficar fugindo, correndo de um lado para o outro, né? Demorou para cumprir-se essa palavra, demorou para se cumprir. Então, e o que Davi fez após receber a palavra? Ele continuou cuidando das ovelhas. Porque Davi sabia que tudo tem o seu tempo. Davi sabia que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Então a nossa fé não tem que estar apoiado no nosso coração e nem naquilo que o que está ao entorno de nós. Ou seja, ao que está acontecendo, aquilo que nos cerca. Nossa fé não tem que estar apoiada nas circunstâncias, nem no nosso coração, nem no nosso sentimento. Tem que estar apoiada na palavra de Deus. É aí que tem que estar apoiada. Então, Davi, ele esperou no Senhor. Ele soube, ele correu, foi de um lado para o outro, mas a palavra de Deus se cumpriu. José e Maria, a palavra se cumpriu. Foram de um lado para o outro, fugiram de um lado para o outro e também se cumpriu. Então, e agora? O que você não tem que fazer quando recebe uma palavra de Deus? Você não tem que tomar a atitude de Saul,
que está lá em 1 Samuel, capítulo 13. Ali, para te contextualizar, Saul estava com o exército de Israel pronto para entrar numa batalha contra os filisteus. Só que antes, Samuel, né, o sacerdote, falou, olha, espera que eu vou chegar lá e aí vou fazer o sacrifício e só depois do sacrifício é que você vai entrar em combate. Beleza? Não, beleza, pode deixar. Ele recebeu uma palavra de Deus. Ele recebeu. Saul recebeu. Obedece. Fica nessa palavra, né? Você espera eu chegar, vai lá, espera, aguarda. Quando eu chegar, vou fazer o sacrifício e só depois você vai entrar em combate. Beleza. Aí Saul ficou lá esperando, passou 1 dia, 2 dias e o povo começou a ficar com medo. O exército começou a ficar menor. Ó, vou voltar para casa, pô, vai ter o jogo do Corinthians aí, vou lá assistir, vou para casa, porque, poxa, tem que ajudar a patroa em casa, enfim. Começou a dar desculpa e começou a ir embora. E aí Saul, vendo isso, começou a falar, vai dar ruim, cadê Samuel, não chega, 2 dias, 3 dias, e o povo saindo fora, 4, 5, 6, chegou no 7º dia, Saul falou assim, não, chega, bora, traz aí o bicho, eu vou matar aqui, fazer o sacrifício, e Saul fez o sacrifício. Mas qual que era a palavra de Deus? Era para Samuel fazer o sacrifício. Mas ele não obedeceu. E aí o que ele fez? Ele fez o sacrifício. E assim que acabou o sacrifício lá, ele fazer, aparece Samuel. Olha que conveniente, bem na hora. E aí, enfim, a partir daí, o reinado de Saul começa a ser tirado de suas mãos. Então, você não pode colocar a carroça na frente dos bois. Você não pode fazer o sacrifício antes do tempo determinado. Porque é assim, você tem que obedecer. Então fica nessa palavra, guarda, calma, deixa se cumprir. Não fica, recebi uma palavra de Deus na área de música, eu vou ser o ministra de louvor, e cadê as coisas acontecendo? Não estão acontecendo. Sai daí, sou eu que vou assumir isso, porque Deus tem uma palavra. Entendeu? Você começa a colocar a carroça na frente dos bois. Não, Deus me chamou para palavra, para pregar a palavra. Sai daí, pastor, deixa que eu prego, porque Deus me deu uma palavra. E aí você está tomando a atitude exatamente de Saul. Sabe qual que é a atitude que você tem que tomar? A mesma atitude de Davi. Exato. Continua fazendo o que você estava fazendo antes. Recebeu uma palavra, não se acha mais, não dá uma de José não, irmão. Olha só, eu tenho uma palavra aqui, eu sou especial, sou o filho preferido do Senhor, aleluia. Cara, pelo amor de Deus, não faz isso. Não dá uma de José, não fica andando exibindo sua capa não, tá bom? Então o que você vai fazer? Faz como Davi, fica de boa, continua cuidando das ovelhas, continua fazendo o que Deus colocou na tua mão, para que no tempo dele se cumpra essa palavra. Para que no tempo dele se cumpra essa palavra, e não no teu tempo. O teu tempo não significa que seja o tempo de Deus. Aguarda no tempo do Senhor. Assim como Davi. Continua sendo forjado, porque de repente Deus tem realmente uma palavra para você lá no futuro. E aí você fica vivendo ela no presente. Calma, você precisa ser forjado, você precisa ser treinado para assumir esse posto. E quanto mais tempo você demorar para entender, mais tempo vai demorar para se cumprir. Quanto mais você for teimoso, quanto mais você quiser colocar a carroça na frente dos bois, assim como Saul, fazer o sacrifício antes, você perde. Assim como Saul, você perde. Mais tempo vai demorar para essa palavra se cumprir na sua vida. Entendeu? Então aguarde, faça como Davi. Tenha paz. Sabendo que o que você está fazendo hoje já é para a glória de Deus. Sabe também quem tem o que você também deve fazer? Deve fazer como Gamaliel. Em Atos capítulo 5, fala, enfim, os discípulos estavam pregando, aí os sacerdotes lá pegaram eles levaram eles para frente do Sinédrio, fala, e aí, o que vocês estão fazendo? Tá louco, tá maluco, tá fazendo essas coisas, não pode fazer, isso aí não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus, os caras estavam falando que não é de Deus. E o que Gamaliel fez? Olha só, vou ler aqui o contexto agora. Mas um fariseu chamado Gamaliel, esse era o contexto, eles na frente ali no Sinédrio, e os apóstolos ali com ousadia, por exemplo, eles falam no Atos capítulo 5, verso 31. Deus o exaltou, obviamente está falando de Jesus,
colocando-o à direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Verso 33. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-lo. Aí, olha o que você tem que fazer. Quando alguém trouxer uma palavra de Deus, sabe o que você tem que fazer? Não coloca o teu coração sobre ela. Guarda. Guarda. Sabe por quê? Olha o que aconteceu. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Tira esse pessoal, tira os apóstolos aí, rapidinho. Deixa eu trocar uma ideia aqui com vocês aqui, ó. Uma ideia responsa aqui com vocês. Vamos bater um papo aqui, ó. Verso 35. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Ó, mano, cuidado aí com o que vocês vão fazer com esses caras aí. Sabe por quê? Porque há um tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabou em nada. 37. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo de rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, meus amigos, nesse caso, eu aconselho a vocês: deixem esses homens em paz e solte-nos. Se o propósito ou atividades deles forem de origem humana, fracassará. Ou seja, aqui que está o ponto. Se essa palavra de Deus sobre a sua vida for de homem, ela vai morrer. Ela não vai acontecer como as profetadas que talvez você tenha recebido, como eu já recebi. Mas não coloca o teu coração nisso. Não vive essa palavra antes dela acontecer. Verso 39. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Ou seja, se essa palavra que você recebeu é de fato de Deus, cara, ela vai acontecer. Ponto. No tempo dela. Agora, se não for, vai morrer. Entendeu? E isso aqui me ajudou muito na minha vida, na minha trajetória, em esperar a palavra de Deus se cumprir. Se cumprir. Hoje eu vejo coisas que Deus tinha falado comigo ao meu coração e através de outras pessoas, coisas de 10, 15 anos atrás, que para mim pareciam loucura. Mas hoje eu vivo isso e é muito maravilhoso. Mas eu também lembro, e já compartilhei com vocês, palavras que me deram e que não tinha nada a ver. Não fazia o menor sentido na minha vida. E se eu contar aqui, outras aqui, é de chorar. Mas enfim, mas eu não depositei meu coração nessas coisas. Justamente porque eu sabia desta palavra já naquela época. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, vai morrer. Então, para eu não ficar na ansiedade disso acontecer, eu vou colocar meu coração no Senhor. É ali. É ali a segurança máxima que nós devemos ter. Então, quando você receber uma palavra, para você não se preocupar, deposite no Senhor o seu coração. Não nessa palavra, mas no Senhor. Se cumprir, é de Deus. Se não se cumprir, você vai descobrir que não é de Deus. Então, tome muito cuidado. Porque às vezes você está vivendo uma vida baseada numa pregação, numa profecia que te deram, que foi de coração de homem. Já pensou? Você viveu uma vida baseada numa profecia, sendo que você deveria estar vivendo a sua vida baseada na Escritura, na palavra de Deus? Sonde o seu coração. Para onde você tem olhado? Qual é o óculos aí que você está usando? Como você tem visto a vida? Através dessa profecia ou através da palavra de Deus? Ué, não era de Deus? Por que está dando tudo errado? Calma. Ué, não era de Deus? Por que acabou? Parece que não era de Deus. Toma cuidado. Tome muito cuidado. Deposite o seu coração na palavra de Deus. Não em profecias, mas na palavra do Senhor Jesus. Que é o melhor lugar, é a rocha. Não coloque sobre a areia. Amém? Deus abençoe muito a sua vida e que seu coração seja fortalecido e que essa palavra tenha abençoado seu coração. Se assim foi, compartilha com seus amigos, compartilha com seus irmãos,
para que eles também sejam abençoados e edificados. De repente você conhece alguém aí que está frustrado, né? Porque tinha uma palavra de Deus e ela não aconteceu até agora. Manda esse episódio para ele, pelo amor de Deus, para que essa pessoa seja edificada e confortada, fortalecida através da palavra do Senhor. Amém? Não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, lá obviamente no YouTube, você encontra a gente como Não Morda Maca, né? @Não Morda Maca, tudo junto, sem cedilha e nem tio, tá bom? Joga na busca, você vai com certeza encontrar a gente. O meu perfil pessoal, pra gente trocar uma ideia, eu volto a dizer, eu respondo todo mundo, às vezes demora um pouquinho, às vezes é rapidão, gosto muito de trocar ideia com vocês. O meu perfil pessoal é o @FernandoOrtega, eu estiquei esse O porque é um O só que liga o Fernando, do Ortega, e por lá a gente pode trocar uma ideia lá no Instagram. Beleza? Deus abençoe muito a sua vida, nos vemos no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.